Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes, núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco. Fala galera, Léo Foltre chegando na área para o nosso programa 86 do podcast O Corretor. Estamos chegando a quase 2 anos no ar, pessoal, na quarta-feira, às 8h30, sempre aqui no YouTube. Então, se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, não esquece de clicar no sininho, ativar as notificações e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente e ajuda sempre os assuntos que a gente quer levar cada vez mais adiante para o nosso Brasil, que é seguro, é plano de saúde, é investimentos. A gente fala de tudo aqui no podcast O Corretor. E hoje, estreando, estou recebendo a Duda da Mag, estou recebendo a CTS com a Sandra e com a Ellen também, mas agora elas vão se apresentar. Vou começar pela Duda. Duda, olha lá para a câmera e se apresenta para o pessoal que está nos assistindo aqui hoje. Olá, gente. Estamos aqui hoje no podcast, né? Sou a Eduarda, hoje conhecido como Duda da Mag, né? Então, nós somos do grupo da Mão Geral há 190 anos no mercado segurador, trabalhando aí com seguro de vida, protegendo vidas e patrimônios. Então, muito obrigada, né, pelo convite e eu tenho certeza que vai render muito aqui o assunto hoje. Ah, eu não tenho dúvida. Tem 190 anos de história, então deve ter muita história para a gente falar hoje nessa 1 hora de programa. Com certeza. Agora, eu vou seguir com a primeira, com a debutante da CTS que vem aqui nos representar hoje. Ellen, seja bem-vinda ao podcast O Corretor. Olá, Léo, obrigada. Olá, pessoal. Eu sou a Ellen Radomski, trabalho na CTS Consultoria Atuarial, voltada para operadoras de plano de saúde, também advogada e sócia da Radomski Vitorino. É um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado. E agora o Arthur já deu um spoiler ali, que ele já colocou a Sandra na câmera. Sandra, seja bem-vinda novamente ao podcast O Corretor. Olá, boa tarde, boa noite, né? Ai, que bom estar aqui com você de novo, Léo. É um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Vamos conversar, um bate-papo aqui legal com a Ellen, com a Duda aí, mas a Duda já me assustou, viu? Já te assustou? Já me assustou. Ela vem com uma carga pesada aí, né? Mais de 190 anos aí no mercado. Mas tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar esse desafio aí. Nós somos filhotinhos, né? Não, mas é legal a gente falar, né, pessoal, principalmente no seguinte ponto. Hoje, qual que vai ser a pegada do programa? Qual que foi a minha intenção ao trazer uma seguradora? E a CTS, que vocês já viram aqui também, que faz toda essa parte de assessoria, de organização, auxilia o background, muitas vezes, do corretor. A Sandra tem por formação a questão de ser atuária, então acho que ela vai colaborar muito com o que a gente vai falar. E vocês que me acompanham aí no Instagram já devem ter visto que desde a semana passada a gente estava falando de uma consulta pública que gerou muitas fake news aí pelo mercado, né? E aí, dentro de um seguro de vida, a gente tem a cobertura de doenças graves, que também tem tudo a ver com essa questão dessa polêmica, dessa fake news que surgiu. Eu falei assim, por que não unir o útil ao agradável e a gente debater esses dois assuntos? Então, hoje a gente vai falar tanto da parte do seguro de vida, vocês vão conhecer um pouquinho mais da MAG e dos produtos que a MAG pode oferecer para os consumidores brasileiros, como também vamos falar muito sobre a consulta pública e outros assuntos que acabam até permeando mais a área técnica do assunto, que é como a Sandra sempre disse, seguro de vida é cálculo, é matemática, né, Sandra? Não foge disso. Não tem. Uma conta tem que fechar, né? É matemática pura. Sim. O custo tem que sair de algum lugar e alguém tem que bancar esse custo. De quem que banca? Infelizmente foi o que a gente conversou outro dia, né? O Léo me desafiou aí, me provocando para falar sobre as franquias de seguro, o que acontece. Alguém tem que pagar essa conta. Infelizmente somos nós que vamos pagar essa conta no final. É matemática. É isso aí. E como a Sandra falou que é matemática, Duda, conta pra nós um pouquinho mais sobre a MAG, qual que é a história da MAG no Brasil? São 190 anos, né? A gente já deu esse spoiler, mas como que a MAG atua no país? Qual que é o foco dela para quem está nos assistindo aí? Principalmente é consumidor e às vezes não tem um seguro de vida, né?
Perfeito. Então, eu vou contar um pouco da MAG. Então, a MAG está aí desde 1835, né, no mercado de seguros, conhecida como Mongeral a Eagle, né, como a maioria das pessoas conhece, os corretores. Mas o que acontece, né? Com a fusão da Eagle, que é a parte holandesa, né, da seguradora, que é a parte internacional, virou MAG, né? Então, Mongeral, né, que é aqui do Rio de Janeiro, e a Eagle, que é a holandesa, né? Então, por isso que virou Grupo MAG, né? Então, a seguradora completou 190 anos agora em janeiro, né? Fizemos um festeirê no cruzeiro comemorando 190 anos. Mas a MAG é uma seguradora muito consolidada no mercado, né? Então, os corretores conhecem, né? Por conta das soluções que a MAG traz, né? Então, a diferenciação de um produto mais personalizado para cada perfil de cliente, né? Então, a gente se diferencia muito pelas soluções que a gente entrega para proteger pessoas e patrimônios também. E a gente tem uma diferenciação de idades, né? Hoje a MAG aceita até 85 anos, que é uma diferenciação no mercado, né? Temos produtos voltados muito selecionados para esse público, né? Então, a MAG tem um cuidado muito com a questão de pessoas, né? A gente tem um instituto de longevidade na MAG que estuda a saúde, a idade das pessoas, né? Essa longevidade, que as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, né? E a gente precisa estudar isso também para aceitação do seguro no mercado também, né? Então, isso é muito legal, né? Então, muitos corretores falam assim, nossa, mas que legal, vocês aceitam até 85 anos, né? Mas tem um instituto por trás, né, que avalia tudo isso para a gente conseguir entregar as melhores soluções, né? Então, assim, é um orgulho trabalhar na MAG, estar lá, né? Eu sou hoje da diretoria de mercado, né? Então, a gente atua na frente de atuar com os corretores, mas a gente tem várias frentes aí que buscam mesmo trazer, né, essa formação do seguro para várias frentes, né? Então, a gente tem agora uma nova empresa no grupo aí, que é a Favela Seguros, que também vai trazer o seguro de vida, né, para as pessoas que também necessitam, né? Não é só o pessoal do ticket médio, ticket alto, de renda, que precisa do seguro, né? Então, assim, a gente fala que a MAG tem uma história de transformação, né? Então, a cada ano que passa, a gente está aí se qualificando mais no mercado e conquistando nosso espaço. A Duda acabou de falar isso, Sandra. Eu fiquei pensando no Instituto da MAG, deve ser um monte de atuário. Todo mundo lá, vivendo lá. Eu quase me atravessei aqui e falei assim, eu garanto que tem atuário. Para você analisar esse perfil etário, para poder ter um poder de garantir o risco para essas vidas até 85 anos, com certeza tem atuários analisando. E você me fez lembrar de uma coisa bem interessante. Eu estava até conversando esse final de semana com os meus pais, que eles não moram aqui, mas vieram me visitar, e minha filha falou assim, mãe, o vô e a avó não dá para colocar nesse perfil aí não, porque com a idade deles, eles estão fora da curva. E é justamente o que a Duda falou, essa preocupação de ter que ampliar esse perfil etário aí para pessoas mais velhas. Por quê? Porque a qualidade de vida, se busca muito a qualidade de vida, então se vive mais, você tem, e por que não assumir o risco para essas pessoas que estão vivendo mais? Sim. Seria realmente fora da curva uma companhia não assumir esse risco, porque hoje, e eu espero profundamente que a gente chegue nessa idade saudáveis também, né? Sim. Eu acho que isso é um momento que o mercado até você foi perfeito quando você falou que a MAG vive de transformações. Eu acho, inclusive, que nós vamos viver uma transformação muito grande no nosso mercado, talvez na próxima década, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar aqui no podcast sobre vacina contra câncer, essas coisas assim, né? E tava pipocando, a gente trouxe aqui a Rede Feminina Paranaense de Combate ao Câncer, com o ISB, abordamos esse assunto, e agora ali, finalzinho do ano, a Rússia já falou, vou começar a vacinar para alguns tipos. Então, assim, eu acho que a gente pode estar, sim, se aproximando desse momento, e isso ele vai fazer, é como se reinventasse a roda, porque hoje todo o esforço da medicina, a gente está vendo aí também uma situação agora de uma troca presidencial nos Estados Unidos, que pode estar afetando toda essa questão de entrega de remédios, né, para o mundo como um todo, reduzindo essa cobertura, essa gama, e isso, de certa forma, ele vai atuando no mercado. E a transformação vem aí. Porque eu tenho certeza, Sandra, você se formou em 2008, salvo engano, né? Então, foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes? Foi. Eu me formei em 98. 98, só errei só um pouquinho.
Mas a gente estava falando assim, você estudava lá, lembra até que idade que se previa, qual que era a faixa etária prevista de vida no Brasil? Para baixo de 70, imagino. Isso. Hoje a gente já deve estar em 75. 75, 77, teve a gente teve uma mudança ali nesse período que a gente passou recente do que aconteceu no mundo como um todo e que a gente não fala o nome para o YouTube não tirar nosso vídeo do ar. Mas aumentou muito, né? Aumentou. Mas assim, a gente fala de tábua de mortalidade. O que o Léo citou é a famosa tábua de mortalidade, onde a gente avalia a expectativa do ser, né? Do ser humano. Então, a gente tem tábuas lá de a CSO 58, é o nome de uma tábua, tá? Ela previa que tinha a expectativa de vida era muito pequena. E assim, quem vivia mais era 105 anos. Hoje a gente já tem tábuas de mortalidade que tem uma expectativa de vida de 117, 118 anos. Ah, mas Sandra, mas é tão pouco assim. Gente, para atuar isso é muito, tá? É muito. A variação entre uma faixa etária e outra é muito alta, a expectativa é muito grande. Então, quando nós olhamos aí, antes de 2019, que tínhamos uma expectativa de vida de 73 anos de idade, e hoje para 77, são 5 anos. São aí, sabe, 73 para 70. Quando eu falo 5 anos, eu já estou sempre arredondando para cima, né? Então, você tem um aumento na expectativa de vida, isso gera um custo mais alto para seguradora. É matemática, na verdade. Não tem. E o que eu falo, tá? Gera um custo mais alto, mas vamos defender nosso lado, né, Duda? Com certeza. Gera um custo, mas a partir do momento que você, consumidor, que ainda não tem um seguro e quer ter um seguro, contratar, você dissolve o risco, aumenta e a seguradora reduz o custo. É matemática, gente. Da mesma forma que você calcula para lá, se calcula para cá. Então, quanto mais os brasileiros tiverem um seguro, tiverem um plano de saúde, melhor fica e mais barato para todo mundo fica. Muito legal ver essa tua iniciativa, Duda, que você comentou, do Favela. Favela. Tem outras seguradoras também que estão pegando essa linha. Mas falando da MAG, como você trouxe, é fundamental, todo brasileiro precisa de uma cobertura. E eu já fiz indenizações, eu atuo muito fortemente no ramo de construção civil, onde é obrigatória a contratação. Então aí, se você for empresário, estiver me assistindo e não tiver o seu seguro para a sua empresa de construção civil, que é pelo menos aqui no Curitiba, as principais convenções coletivas obrigam que você tenha um seguro de vida, e quando você indeniza uma pessoa de uma classe D, E, realmente você sente o valor do impacto. Porque às vezes para uma classe de ticket médio alto, você vai estar falando lá de 30, 40 mil, 50 mil reais, não vai impactar em quase nada na vida de uma pessoa, assim, uma projeção, sei lá, de 5 anos. Sim. Mas às vezes quando você pega e você vai entregar para uma família, você está falando às vezes até de um terreno que vai passar para uma outra geração que vai ser comprado com aquele dinheiro, ou às vezes aquela pessoa que já dependia daquela pessoa que era quem estava trabalhando, que era economicamente ativa, passa a depender, né? Não vai ter uma aposentadoria, não vai ter nada, então traz isso. Mas aí me remete uma coisa que sempre, para mim, sempre casa e sempre que me perguntam eu falo. A união perfeita é seguro de vida e plano de saúde. Com certeza. Então agora a gente vai fazer uma pergunta para a doutora Ellen. Ela está quietinha ali no canto. Só observando, preparando o terreno. Doutora, muito se falou na última semana, você respondeu até os meus stories lá, mas para quem não pôde acompanhar, porque eles já saíram do ar, né? Vamos falar dessa consulta pública. Inclusive hoje, pessoal, que a gente está falando, está rolando a audiência, né? Elas estavam comentando aqui nos bastidores, a gente vai contar um pouquinho para vocês de como tá esses bastidores disso que está acontecendo. Eu acho importante a gente falar, todo mundo continua com os mesmos direitos no plano de saúde, tá? Não mudou nada, sua garantia, seu plano continua igual. Tô falando a verdade, eu não tô. Exatamente.
Na semana passada, né, que a gente estava conversando, então o pessoal ficou todo alvoroçado. A gente vai ter direito mais à mamografia. E, na verdade, a consulta pública era sobre outro assunto. E na verdade, a preocupação mesmo da ANS é com o rastreamento disso, pensando para as operadoras criarem indicadores, assim como a MAG já tem se preocupado, né? Porque se chegou aí oferecer, se oferta hoje no mercado plano para pessoas com 85 anos de idade, seguros para as pessoas nessa idade, é porque tem todo um estudo técnico, um embasamento atrás disso, né? E a mesma coisa a ANS, ela vem exigindo das operadoras esse rastreamento de mamografia, de outros exames também de câncer, para que as operadoras criem indicadores e comecem a gerenciar os seus riscos. Porque a gente vê que o mercado de saúde suplementar regulamentado ainda é jovem. A ANS ontem fez 25 anos, instituída pela Lei 9961, então ainda é jovem. Então está numa fase aí de maturidade, né? Embora já maior de idade, com mais de 18 anos, mas ainda está numa fase de maturidade. E as operadoras, elas precisam amadurecer muito nisso, precisam pensar numa gestão de risco diferente. E o atuário também é fundamental dentro desse processo. E eu vejo isso. Eu passei agora por uma situação em janeiro com a Ju, minha esposa, que a gente teve que passar em alguns médicos. Nós temos plano de saúde. E acabamos indo no segundo médico para pegar uma segunda opinião, e ele foi particular. E a diferença de atendimento, gente, na boa, a gente tem um plano muito bom, não posso reclamar, rede de hospitais, tudo, mas olha, eu saí da consulta e olhei para a Ju e falei assim, nossa, dá vontade de não pagar o plano, guardar dinheiro para quando precisar usar um médico particular. E isso eu acho que é todo um reflexo, como você falou, do que o mercado precisa entender. A gente vive, acho que a gente está, não vou dizer na iminência, mas se a gente não se cuidar, é que nem o fator previdenciário. As operadoras, a gente vê aí, volta e meia, operadoras sendo impedidas de vender planos por erros matemáticos, imagino eu. Além de não cumprir, na verdade, quando na minha ótica como corretora é assim, quando algum plano é descontinuado, é porque alguma coisa ali no meio do caminho deu errado. Seja a empresa, seja os cálculos que foram feitos para precificar. Aí vocês são especialistas para me dizer como que funciona um pouquinho disso. Mas a gente tem que também ter uma atenção, né? E principalmente quando você traz um assunto que você fala que vai estar sendo vetado o direito da pessoa ter algo que ela está pagando, você assusta o consumidor. Porque o plano de saúde aqui no Brasil não é barato, né? Não é barato mesmo. E entre ontem e hoje, foi discutido em audiência pública da ANS temas importantes que vão refletir nesse preço final ao consumidor. Que temas são esses? Reajuste dos planos de saúde, então a ANS vem aí com regras diferentes para reajustes. É claro que ainda está sendo debatido, está em consulta pública, está aberto para contribuições da sociedade até o dia 2 de fevereiro. Mas aí todo o setor também tem buscado aí um diálogo com a ANS, inclusive foi exposto isso em audiência pública para a ANS ampliar esse prazo aí para que possa também amadurecer, né, esses assuntos. Então tem a questão do reajuste, mecanismo de regulação financeira, que é a coparticipação em franquia nos planos de saúde. Então, porque muitas vezes a operadora vende o plano por um determinado preço, mas quando chega a coparticipação, a conta ali da coparticipação da utilização, o beneficiário se assusta, né? Eu vou falar para vocês que eu escuto volta e meia de cliente meu quando eu vou falar de plano de saúde, falando, você fica tentando me vender esse plano aí coletivo, porque daí o reajuste é conforme a operadora quer, porque quando é o individual tem uma tabelinha lá que só pode subir ponto, daí você vai olhar e fala assim, mas é que eu não tenho individual para te vender, porque a maior parte das operadoras não quer comercializar. Esse é um assunto bom também pra gente falar, né? Porque tem uma diferença, é igual seguro. Exato. Você queria aceitar todo mundo para bater a meta comercial, né? Mas não dá, né? Exatamente. A gente não pode, né? Mas pessoal, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho e a gente já volta com esse bate-papo que tá muito legal. Corretor de seguros, você sabe como funciona uma assessoria? A condição comercial de você ser atendido direto pela seguradora ou através de uma assessoria é exatamente a mesma. A sua comissão é a mesma, a sua pólice emitida no seu nome. O diferencial efetivo é um atendimento dedicado, especializado e focado em você. Quer saber mais? Entre em contato conosco.
voltamos para o nosso segundo bloco. E a gente comentou, falou sobre por cima do assunto, mas agora a gente vai se aprofundar um pouquinho. Então, pessoal, comentamos dessa consulta da audiência, mas qual foi a grande fake news que foi falada? Não vou mais poder fazer uma mamografia pelo meu plano de saúde. Isso é verdade, doutora Ellen? Responde para nós. Mentira, gente. Olha, a consulta pública 144, ela tratava sobre programa de certificação para as operadoras de plano de saúde na parte oncológica. E dentre um dos itens que a INES estabeleceu ali é a obrigatoriedade de rastreamento de mamografia de mulheres a 50 a 69 anos. Foi isso, rastrear. Né? Então não era uma consulta pública que se tratava sobre o rol de procedimentos, mas sim sobre certificação. Entendi. Então isso quer dizer que todas as mulheres continuam com seus direitos adquiridos, digamos assim, pelo plano de saúde. Exatamente. De continuar fazendo todo o seu acompanhamento preventivo. E pessoal, acho que é importante vocês entenderem, e aí, doutora Ellen, me ajude a contribuir mais ainda, que da mesma forma que um seguro de vida, que a Duda também vai falar daqui a pouquinho, o plano de saúde ele tem como finalidade, além de te assistir, entender como as doenças acontece. Então, assim, ele tem que entender como a Sandra se formou lá em 98. A pessoa vai viver até 65 anos. Essas pessoas que morrem com 65 anos, 10% morre de infarto, 10% morre de câncer, 10% morre atropelado, e assim vai concluir, porque, como eu sempre falo, a única certeza da vida é que todo mundo um dia vai morrer, até hoje, né? Até a data de hoje, essa é a certeza. A seguradora, a ANS, ela provavelmente só está querendo entender, talvez, como nessa faixa 50 a 69. A 69 está se comportando. Está aumentando, porque daqui 10 anos vai ser importante a gente saber se o surgimento de câncer em mulheres que fizeram esse exame nessa amostragem refletiu num aumento ou numa estabilidade, né, doutora? Exatamente. Hoje a ANS ela já tem um indicador que ela avalia as operadoras, que é o chamado IDSS, onde ela pontua as operadoras de 1 a 100, né? Ela atribui para as operadoras uma pontuação e já avalia isso. Só que ela quer que as operadoras façam esse rastreamento das suas redes oncológicas. E é o primeiro passo, eu acho que é um primeiro passo. Acho que a partir daí vai acontecendo outras situações. Inclusive, também em consulta pública, está uma norma sobre mecanismos de regulação financeira e um dos requisitos lá da ANS é isentar a coparticipação de mamografia de mulheres de 40 a 69 anos. Aí ela está abarcando uma faixa etária um pouquinho maior, então isentando a coparticipação. Mas legal. É bem bacana mesmo. Assim, essa consulta pública que está em audiência também é bem interessante, porque tem vários procedimentos que estão isentos de coparticipação, que estão relacionados à prevenção, né, aos cuidados preventivos, mas que refletem também num aumento de preço lá no futuro, né? Porque quando a atuária desenhou, precificou o plano de saúde, ela precificou considerando que determinados procedimentos ali teriam uma coparticipação, que é a participação do beneficiário no financiamento daquele procedimento. Quando se tira isso, alguém tem que pagar essa conta, né? A culpa é da Sandra. Eu vou falar até baixo aqui para não voar a caneca. Não, brincadeira. A culpa não. A conta é na conta da Sandra, tá? Ela que fez as contas. Mas brincadeira. Mas agora eu vou fazer uma pergunta séria. Se eu quiser contratar um plano de saúde, a operadora pode escolher se eu posso entrar nele ou não? Ou ela é obrigada a me aceitar a entrar lá? Então, a operadora de plano de saúde ela não pode fazer a seleção de risco. Isso é vedado pela Lei 9656 de 98 lá da ANS, tá? Então, não pode de forma nenhuma. Tá, mas aí vai existir aquelas exceções que tem uma, vamos chamar de DPS, um questionário que o usuário preenche. O beneficiário vai preencher uma declaração de saúde em alguns casos, tá? Porque dependendo do tipo de contratação de plano e de quantas vidas tem no plano, ele está isento desse preenchimento, que é no caso de planos coletivos empresariais com mais de 30 vidas, né? Então, nesse caso, ele não preenche essa declaração de saúde. E nessa declaração de saúde, ele vai dizer se ele tem ou não doença ou lesão pré-existente. No qual, sendo identificado através de uma entrevista qualificada também, a operadora vai estabelecer uma cobertura parcial temporária, que ele vai ficar isento, ele não vai poder realizar procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos e o uso de leitos de alta tecnologia relacionados diretamente à doença ou lesão declarada por ele. Tá? Basicamente, vamos usar um exemplo mais comum, tá, pessoal?
você vai entrar num plano de saúde e às vezes com menos de 30 a pessoa tá grávida. Tem lá uma franquiazinha, carência, 180 dias. Isso, uma tem carência. um prazozinho que, teoricamente, se você já tiver, você não vai poder utilizar essas coberturas. Mas normalmente o 24 horas é 24 horas já para você poder usar. Implementou, pagou, isso que é importante. A maior parte das operadoras, esses dias a gente até descobriu, fui fazer uma fatura para um cliente meu e passei, efetivei, assinaram, mandaram toda a documentação e o financeiro programou o pagamento do boleto para o dia do vencimento do boleto. Aí me ligou num sábado, o fulano de tal tá tentando chegar no hospital, já tá com a carteirinha, mas estão falando que não tá liberado ainda. Falei, ué, mas já te passei o boleto, tudo, você pagou? Não, o programa. Ele falou, não, corre lá e paga. Porque é diferente, né? Para você passar a usar no plano de saúde, o coletivo ele já te obriga o pagamento, por mais que a empresa deu o prazo ali, né? E Duda, agora falando de seguro de vida, aí muda um pouquinho pro nosso lado, né? Seguradora investiga. Investiga. Não, mas é importante a gente trazer, pessoal, fiz até a brincadeira do investigar, mas é quando a gente fala de doenças graves, né? Cada vez mais, a Sandra já participou de outros programas aqui, já veio falando isso, como o nosso seguro de vida no Brasil vem evoluindo e vem mudando a favor, principalmente, do consumidor. Bastante. Né? A gente tá... A MAG tem um produto específico, como que é o rol de doenças graves que a MAG atende no mercado para o pessoal saber? Então, vamos lá. Você falou da questão da cultura do seguro, né? Ela está mudando muito, né? Hoje as pessoas falam mais sobre o seguro de vida, buscam mais saber, né, como funciona. Você tem mais abertura para falar, né? E eu falo que é uma responsabilidade de todos nós, né, que trabalhamos na área de seguro, falar e disseminar essa cultura de seguros, né? Porque muita gente não conhece, porque ninguém nunca falou ou explicou como funciona, né? Aproveitando antes da gente entrar nas doenças graves, mas é um ponto bem legal, na MAG a gente trabalha com a linha do Envida, né, que são coberturas em vida, né? Não preciso contratar basicamente a cobertura de morte para ter uma pólice. Esse é um grande diferencial, porque às vezes você vai olhar um cliente que ele vai ter perfil só para o Envida. E no Envida tem doenças graves, né? Então, eu quero contratar só doenças graves. Isso eu estou falando individual, Sim. né? Você pode contratar só doenças graves. E o Vida, ele vem muito em complemento do plano de saúde, né? Então, como você falou, é importante que o cliente tenha os dois, né? Que um vai complementar o outro de uma forma perfeita, né? Então eu falo que acho que a receita de bolo perfeita para seguro de pessoas até o plano de saúde e seguro de vida. Eu li alguns livros e recentemente eu mudei um pouco meu mindset, principalmente na abordagem com os clientes, que muitas vezes a gente tenta mostrar para ele como o seguro de vida é importante. Exato. Mas eu acho que antes do como é o porquê. Então, a gente tem que despertar, principalmente para os meus amigos corretores que estiverem me assistindo nesse momento. Antes de você falar como o seguro de vida vai indenizar caso o seu cliente descubra um câncer, como ele vai prover sustento para a família, é importante você fazer o seu cliente entender o porquê. Por que ele tem que ter? Porque o seguro de vida é a ferramenta adequada, trazendo liquidez para ele receber em menos de 30 dias uma doenças graves. Porque ele pode ser, talvez, a complementação de um plano de saúde que não ofereça uma segunda opinião internacional médica. Com certeza. É identificar a necessidade do cliente, né? Então, como eu falei para vocês no início, né? A MAG tem várias soluções para cada perfil de cliente, né? Todos os tickets, né, de renda. Sim. Então, é entender a necessidade. O cliente quer uma cobertura de morte, ele quer deixar um valor ali para os beneficiários dele. Não, ele não tem, né, nenhum responsável, ele não tem ninguém para ele deixar aquele bem, porque ele depende só ele mesmo. Exatamente, é ele por ele. Então, entender isso. Mas o nosso Envida hoje, você pode contratar lá diária de internação hospitalar, extensão para UTI, doenças graves, cobertura de cirurgias que a gente tem também, tá? Que Esse tem assunto bom de falar, né? Cobre ou não cobre na mesa de cirurgia? Esse assunto. Os nossos cirurgias ali, ele é uma indenização, né? Sim. Tem um rol também de cirurgias que estão paradas hoje. A gente tem 917 procedimentos cirúrgicos, que vai entrar muito o cliente que às vezes não tem um plano de saúde, pela questão do valor, o cliente que quer fazer um individual e não consegue. Então, às vezes a gente consegue fazer essas alocações. Então, é importante sempre o corretor ele buscar, né? Entender, Sim. Olha, Duda, Léo, olha aqui, eu tô tentando contratar um plano de saúde, mas você consegue alguma coisa que eu consiga, né, um valor? Não é um plano de saúde, mas às vezes é uma solução para o cliente, para encaixar no Eu valor tive um financeiro cliente dele. não mesmo, porque ele teve um rompimento de LCA e falou, cara, vou ter que ficar afastado.
Daí ele pediu um DIT. Eu falei, cara, dá para contratar. Mas você vai ter uma carência para seguir, né? Tem que ver a pré-existência e tal. Aí ele falou, putz, eu vou operar daqui 30 dias. Eu falei, então não vai ser o seguro de vida agora que vai te... Se você tivesse falado talvez comigo há uns 200 dias atrás, beleza, não teria problema nenhum, nenhuma implicação, mas esse daqui teria. E é isso que acho que falta ainda para a população entender. Conscientização, né? Conscientização. Quando a gente vai falar, eu não sei, vocês podem trazer até para mim os números. De seguro de vida, se a gente falar 17%, eu tô falando a verdade da parte da população, com 12% no seguro obrigatório, sobrando só 5%. Tá bom, não é todo mundo que é segurável, mas tem muito mercado, muito mais do que no álcool. Muito. Né? E o plano de saúde, vocês têm um número da população? Sim, peguei agora. Nossa, agora eu joguei porque eu nem pedi para trazer esse. 50 milhões. 50 milhões. 50 200 e poucos milhões de brasileiros. Tem muito. Um quarto. É, um quarto. Tem muito mercado. Tem muito mercado, mas também para ter mercado tem que fazer uma continha para ficar mais barato, né? Porque você tem, eu acho que vamos falar a verdade. Calma, não vou falar que tá caro. Calma, isso. dá. Tem planos e tem planos. É que nem a Duda tava falando agora aqui. Você tem um plano que vai te levar pro Albert Einstein, onde vai ter uma pessoa tocando violino lá na entrada, e você vai ter plano até que você pode chegar de helicóptero lá, e eu vendo, tá? Se quiser vender, eu vou ficar feliz pra caramba se contratar. Mas brincadeiras à parte, até o plano que vai ser um pouquinho melhor do que o SUS. Então. Né? Assim, um pouquinho melhor, talvez você consiga fazer os procedimentos, o médico vai te atender ali, vai ser um pouquinho mais básico, mas você consegue um atendimento às vezes mais rápido. Eu vou falar uma coisa, mas eu acho que vai ser a última vez que eu venho aqui, tá? Porque não o Léo fale acho que isso. vai ficar bravo Não, também. isso não vou jamais. Quer dizer, não Ou sei. quem escutar também vai ficar bravo. Mas assim, existe uma falsa impressão de que operadoras de plano de saúde superfaturam, de que os planos de saúde são superfaturados e que ganha-se muito em cima disso. Isso é uma falsa informação. O que acontece? O atuário, e isso eu posso falar com propriedade porque eu faço cálculo há mais de 23 anos, eu estou no mercado fazendo cálculo de precificação de produtos. O que acontece? Você tem que avaliar o custo lá para o Albert Einstein. Tá? Ele tem, mas não é só chegar lá de helicóptero. O médico que está lá atendendo, o procedimento realizado lá é muito mais caro. Então, você quer ter essa cobertura, você vai ter que pagar por isso. Aí, a gente pensa assim, poxa, o SUS não é bom, o SUS é ruim. Nós temos, isso é verdade, nós temos, do mundo, ainda é o melhor atendimento em saúde no Brasil, é o SUS. Nós queremos ter um atendimento mais especializado, eu preciso ter um rol. Aí tem um outro fator que é muito importante, a questão de você saber o que você está contratando. O rol de procedimentos, o que a Duda falou de rol, né, ou de cobertura, é esse rol que a gente precisa ter sempre muito bem conhecido. O que eu tenho de cobertura efetivamente? Eu sei o que eu estou contratando, eu sei o que eu tenho de cobertura. Então, assim, tudo você vai pagar. A gente quer ter um atendimento melhor, eu quero ter aí uma cobertura melhor, eu tenho que pagar por isso. Só que eu posso garantir com propriedade, eu costumava dizer em reuniões, né, Ellen? Eu falo com propriedade, eu bato aqui, ó, que os planos de saúde hoje, o que eles têm de rentabilidade é muito pequeno. Sim. Nesta audiência pública que teve ontem sobre reajuste de planos, a ANS quer estipular um fator lá de 75% de sinistralidade. Isso daí, nós passamos o grupo técnico do Instituto Brasileiro de Atuários passou 80 horas estudando, com mais de 50 profissionais, para dizer que não pode, esse tipo de determinação não pode. Vocês têm noção de que 75% é só despesa assistencial. A operadora tem que arcar com essa diferença para bancar a despesa administrativa, a despesa com corretagem e ainda sobrar lucro. E fora, sabe o quê? As provisões técnicas que ela tem que constituir. Então, da onde que vai sair essa conta?
Quer ver, ó, vou fazer 2 provocações. Eu gostei dessa abordagem da Sandra. Ela me chamou pra briga agora, não, brincadeira. Ó, já acho que foi episódio do ano passado, com certeza do ano passado, foi com a Santa Rita, eu acho que foi com o Polato. Já ouviu falando da técnica do biarticulado? Pra você que não é de Curitiba, aqui ó, biarticulado é nosso ônibus, que é grande e tal, cabe bastante gente. O SUS, pra mim, ele é o biarticulado funcionando das 10 às 4 da tarde. Pouca gente rodando, funciona bonitinho. Mas se você for pegar ele das 7 até as 9 da manhã e das 5 até as 7 da noite, ele vai estar lotado. Então ele consegue te atender, gente. Ele consegue te prover uma assistência médica emergencial. Ele consegue te prover, principalmente a gente que está falando em Curitiba, tá? Eu acho que a gente é muito bem assessorado aqui, né? É muito privilegiado, né? Mas em todos os lugares que a gente vê do Brasil, a gente vê um atendimento, como você bem disse, Sandra. E aí a segunda provocação que eu te faço é que assim, eu já trouxe isso para o ramo de auto. Também o cliente fala, nossa, eu pago 4 mil. Quando você vai pegar reserva técnica, que é o que a gente está discutindo agora, da aprovação das proteções veiculares, vai ficar umas 10 no país, tá? Eu já estou falando isso, porque quando chegar na hora de você ter que ter a reserva técnica, não vai ter. Aí vai todo mundo que estava ganhando dinheiro fugir. Vamos falar do plano de saúde, que você já falou de conta, então você vai saber, acho que me ajudar. Vamos lá, vamos pensar num plano de um ticket de R$ 1.200. Sandra, me ajuda, vamos mostrar para o consumidor, para quem está nos ouvindo. Desses 1.200, quanto que a seguradora qual que é um percentual hoje de reserva técnica para um plano de saúde? Para uma das reservas, eu estou falando uma, tá? São várias. Para uma das reservas, qual o valor? Repete o valor? 1.200. 1.200, sabe quanto que ele precisa guardar? 1.500. 1.500, então ele já está 300 para trás, para reserva técnica. Só para reserva. Quanto que um médico do plano de saúde... Ai, meus amigos médicos não me escutem agora. Quanto que um médico de um plano de saúde ganha em média por uma consulta dentro de um plano de saúde? Então, varia bastante. Varia bastante. Muito, mas e de operadora para operadora. Vamos pensar uma média, assim, uma acessível, uma R$150. R$150 uma consulta. E olha lá. Agora, você aí, que está do outro lado da câmera, abre aí o Google, bota aqui PUC Paraná, custo de uma mensalidade de um estudante de medicina. Né? Se ele for muito esperto, ele passa numa federal. Se ele não for, dá para chutar uns 15 mil. Quase 15. Multiplica por 4 anos de... 5 anos de curso, mais 3 de residência. Na residência ele não paga mais nada ou paga? Paga, continua pagando. Continua pagando. Então, são continua pagando. 8 vezes 15... 8 vezes... 15 vezes 12 vezes 8 anos, tá? Faz bastante a conta aí. Dinheiro. Vai dar bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Para ele ganhar 150, ele vai ter que trabalhar, sei lá, mais uns... numa média de 150, ele vai ter que trabalhar mais uns 40 só para pagar a faculdade. Sem contar se ele for para uma especialização. Então, a gente já falou de reserva técnica, o plano de saúde está com 300 para trás. Parte de estudo, de consulta, 150, mais 450 para trás. Não, olha, se você for olhar... Aí a Ellie ainda foi bem conservadora? Não, ela foi eu fui na nossa região aqui, né, de Curitiba. É sério, gente. Quando a gente olha lá para cima do país... Existe, assim, médicos que recebem a AMB 92. Então, uma tabela de remuneração lá de 92. Então, você já pode imaginar o quanto está 26, defasado, né? 26, eu acho que reais. Isso é o que a gente enfrenta, né? Porque hoje... É por isso que o médico que você foi lá fez uma consulta totalmente diferenciada. Não, eu você deve ter pago o quê? Uns R$600 uma consulta? Foi R$400. Então, assim, e eu digo hoje, tá? Foram os R$400 mais bem pagos do meu período recente de uso de plano, que me levou a crer, porque, né, sem brincadeira, ele desenhou, assim, osso por osso, tudo, assim, foi lúdico, né? Os outros médicos do plano prestaram, nós fomos em mais 2. E o primeiro foi um atendimento ruim, não vou nem falar. Mas o segundo foi bom, mas o terceiro que foi pago, eu falei, nossa. Tipo assim, e é incrível que você nota isso, né? A gente vê que, sei lá, você vai marcar uma consulta pro plano, não é emergencial, você não pegou ele lá no hospital? 2 meses. Porque hoje... Qualquer plano é isso, tem agenda para 1 mês.
Porque eu acho que a gente também está vendo uma escassez. A gente está falando hoje aqui do lado do plano de saúde, a gente está falando de seguro de vida, mas a gente nem colocou o médico no assunto. E ele também tem que falar. Eu acho que a consulta, a audiência, ele também tem que ser ouvido. Ele né? tem voz. A audiência pública é justamente para isso, para toda a sociedade ter voz. Tá? Mas um ponto importante, Léo, é que também é difícil para as operadoras de plano de saúde, é que o mercado de prestadores não é regulado. Então, a operadora ela é regulada, mas o mercado não é regulado. E em algumas regiões, as operadoras acabam ficando na mão dos prestadores. Então, a gente tem casos, sim, que médicos são mal remunerados, mas a gente tem também o oposto, em que a operadora não consegue outro prestador e acaba tendo que pagar valores bem altos para disponibilizar o acesso para os seus beneficiários. Vai pegar até fraude, né? Muitas fraudes. A gente vê aquelas guias que são, tipo... Vamos lá, tipo, eu já vi amigo meu falando que precisava ir nutricionista, e daí para ir para nutricionista, o cara da recepção dava uma guia que você passou por um clínico geral porque ele precisava te indicar para ir para nutricionista. Isso é uma prática feia, não copiem, não aceitem, mas a gente já escuta falar à torta e direito que isso acontece. Mas por quê? Porque talvez não tenha sido feita uma consulta para entender que, olha, tá indo para um nutrólogo. Eu até falei nutricionista, gente, me desculpe se não for médico, eu não sei a especificação correta. Se é nutrólogo, se é nutricionista. Mas, assim, tem todo um parecer técnico que a gente tem que estudar. A gente mudou, o mundo mudou. Então, assim, a quantidade de pessoas... Eu mesmo, recentemente, eu passei por um processo de perda de peso. Foram mais de 15 quilos no último ano. E eu cheguei em agosto, setembro do ano passado e falei pra minha esposa, falei assim, olha, nossa, eu tô indo pra academia, mas eu tô ficando cansado. Vou procurar um plano, meu médico, pra talvez tomar uma testosterona, porque meus exames de sangue estavam legais, a minha testosterona tava um pouquinho abaixo, pensando, acho que eu preciso fazer isso pra ter mais energia e tal. Eu cheguei em 2 médicos, a gente te dá o Ozempic pra você baixar mais um pouco do peso. Eu falei, gente, eu não tô pedindo remédio, eu já perdi o peso que eu precisava perder na alimentação de uma forma saudável. Então também a abordagem médica, ela vai muito por uma linha de tipo, vamos resolver isso daqui porque a gente não consegue resolver dessa forma. E quando a gente fala do que vocês estão trazendo de custo de médico, de plano de saúde que já ficou evidente que não se paga, entra a seguradora. Entra o papel de um seguro de vida que traga liquidez, às vezes para essa pessoa poder usufruir de uma cobertura técnica, que se a gente for fazer conta, o segurado vai morrer e não vai pagar o prejuízo da seguradora, né? Porque a gente... É só você pensar, hoje o ticket médio da MAG para uma pessoa que queira contratar um seguro de vida com essas greves está quanto, Dudu? Vamos pensar uma faixa etária aí, 30 anos. 30 anos? Doenças graves? Só... Vamos pensar dessa forma. Olha, vou colocar aqui mais ou menos 100 mil. 100 mil, uma tá. cobertura ok. Vai uns 200 e poucos reais. 200 e poucos reais. Uma média, né? É só você fazer, tá? Não vou nem botar os outros elementos nem a correção. Faz 200 vezes quantos meses pra você pagar os 100 mil se você tiver um câncer. Exatamente. Não, é importantíssimo, né? A cobertura de doenças graves é, assim, essencial. A cereja do bolo, eu sempre falo. Né? É o princípio do mutualismo. Desculpa, Duda, mas eu não tô me coçando para falar esse termo. Totalmente. É o princípio do mutualismo. Exatamente. Não tem como fechar essa conta se não for dessa forma. Mutualismo, né? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais trazer mais pessoas para terem, né? Porque isso, né? É um mutualismo, né? Eu acho que não tem uma palavra que resuma melhor o seguro do que isso. Porque todo mundo vai contratando, porque é um bem que eu não sei quando eu vou precisar utilizar e ninguém quer utilizar o seguro, né? Você contrata, tipo assim, eu tenho aqui, mas eu não quero usar. É igual o seguro automóvel. Eu contrato, mas eu não quero bater meu carro, porque... E eu bato nessa tecla, quer ver? Eu vou te corrigir agora. Você usa todo dia. Exato. Você não tem um evento. Você tá usando seguro de vida, seguro de carro. Teu plano odontológico. Você tá usando todo dia, Duda. E é isso que a gente tem que fazer o consumidor brasileiro entender. É a mesma coisa do plano de saúde. Eu pago o plano e não uso. Não, você não teve que ir até o hospital. Você não está usando ele efetivamente, mas se tiver uma dor de dente, liga para uma telemedicina, ele vai te resolver ali, né? E a telemedicina é um assunto legal de falar, porque tem tanto no seguro de vida quanto no plano de saúde. E eu acho que é algo que ajuda ambas as pontes, né? Que ajuda na parte do seguro entregando
o seguro consegue coletar mais dados para entender melhor o que está acontecendo. E o plano de saúde também, acho que daí, de certa forma, é uma economia, uma redução de gasto, né? É o médico... A telemedicina, ela é nova nos planos de saúde, ela veio junto com a pandemia. Não tinha essa mentalidade também de teleconsulta. E hoje eu acho que os beneficiários estão começando a gostar, né? Até mesmo a população está mudando, né, os seus conceitos. Sim. Eu lembro que antes, quando eu entrei na CTS, eu estou há 20 anos na empresa, eu viajava muito, sempre em reuniões a gente viajava. Depois da pandemia, as viagens acabaram, porque você resolve de forma muito mais rápida online. E eu fiz uma consulta online, eu adorei, achei super válido, não saí de casa, não tive deslocamento, e foi muito bem atendida, ela solicitou os exames, então foi muito prático. E a tendência, eu acho que é essa mudança de cultura mesmo da sociedade. Talvez, num primeiro momento, não vá baratear para as operadoras, porque como ela já tem uma rede fechada, ela acaba negociando nos mesmos valores. Talvez tenha uma economia que vai refletir no futuro, né? Mas nesse primeiro momento, ainda não tem. A gente sabe que tem algumas empresas oferecendo pacotes de telemedicina num valor ínfimo, que eu não sei de que forma... É igual proteção veicular, a conta não vai bater numa hora, aí você vê o escândalo lá, quebrou, fechou, deixou tantos beneficiários sem atendimento. É por aí. É por aí. O futuro é esse. Bate a contatória. Com certeza. Aí para pagar as reservas técnicas falta dinheiro, né? Para bancar isso falta dinheiro. É que assim, agora eu vou fazer um ponto que eu acho que todo mundo na mesa vai concordar e não vai discordar. Finalmente. Tem muita gente que apita no nosso mercado que não é do nosso mercado. E assim, eu acho que até o lado de seguros a gente é muito bem representado em Senado, em Congresso, temos pessoas importantes que atuam por essa alçada, por essa perspectiva, mas é incrível. Eu li, acho que os últimos 4 livros que eu li, de novembro até janeiro, agora, finalzinho de janeiro, todos, Napoleon Hill, Simon Sinek, todos citam exemplos do mercado segurador envolvendo questões financeiras. E isso me leva a crer cada vez mais que quanto mais o mercado de seguros é desenvolvido, mais ele devolve à sociedade. Seja como uma reparação, um pouquinho antes de gravar o programa que a gente está gravando aqui, que vocês vão estar assistindo, eu fiz stories lá no meu Instagram falando de alagamento, falando de vendaval, falando de como é coberto no seguro. E é uma coisa que ajuda tanto, porque se foi falado agora lá, fazendo parênteses, falando de auto, no Rio Grande do Sul, não cobriu. Não era seguro do auto, era seguro do estacionamento, onde não é previsto a questão de alagamento. Não tem nada a ver com a catástrofe que aconteceu. Tem a ver com a cobertura. Quem sabe, para o futuro, outras empresas que atuam, falem assim, opa, agora a gente está sabendo que está acontecendo isso. Né? Então, eu sou até um pouco tanto quanto cético quanto à teoria do aquecimento global, sempre falo isso, acredito que ele está existindo, ponto, não estou falando que ele não existe, mas é uma transformação talvez que natural do nosso mundo que a gente está passando, então a gente precisa entender isso, como ele vai ocorrer, da mesma forma que um plano de saúde precisa entender que hoje as pessoas não vão mais até o hospital se consultar, elas preferem ser atendidas pelo telefone, por uma videochamada, que vai refletir talvez na MAG, olhando e falando assim, elas gostam de ser atendidas via telefone, mas se eu descobrir que aquela pessoa que gosta de ser atendida via telefone informou que ela está com sobrepeso, seja legal eu oferecer um plano de academia para ela, ou estimular que ela pratique algum esporte, porque daí eu vou diminuir o sobrepeso, que vai diminuir o quê? As causas de infarto. Entendeu como bate conta para todo mundo? Entendeu como funciona o mercado de seguros? Que foi o que eu estava falando com vocês agora do que eu estava lendo. É o desenvolvimento do mercado. Nós precisamos de pessoas técnicas e corretas que entendam do que façam. Como a Sandra, que já veio aqui, já deu aula sobre ciência atuária no mercado de seguros, como a Duda, que está aqui, como a doutora Ellie, que a gente está ensinando vocês ao quê? A entender que quanto mais se fizer seguro, melhor será para você principalmente, porque as operadoras de plano de saúde vão continuar ganhando dinheiro, não vou falar que elas não vão ganhar, a MAG vai continuar ganhando dinheiro, mas ela vai ganhar na base de todo mundo que está fazendo, não na base de você, que é a minoria hoje. Então, acho que a missão e o recado que eu vou dar para você que está nos assistindo é assim,
Pegue o seu coleguinha do seu lado, pegue sua esposa se ela não tiver, chegue amanhã na empresa depois de assistir esse episódio e fale assim, você tem um plano de saúde? Porque eu tenho. Sabia que se você fizer vai ficar mais barato? Sabia que se você fizer um plano de seguro de vida vai ficar mais barato para mim e para você? Fala aqui com o meu corretor. Tá. Vamos cada vez mais impulsionar isso, né, gente? Porque daí, uma consulta pública, uma audiência dessa, como a gente está fazendo, a pessoa vai se interessar. Ela vai se interessar em participar e falar assim, por que a ANS está falando para mim que agora eu quero mudar isso de 50 a 68 anos? Isso é ruim ou isso é bom? O que isso vai trazer para mim, né? Desculpa, e tem que ser uma informação correta, né? Porque, infelizmente, o que a gente viu em função disso foi uma informação totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Os meios de comunicação falando totalmente distorcido. Nós ficamos horrorizadas, né, Ellen? Assistindo profissionais de mercado por falta de uma boa leitura no que se tratava efetivamente. Saiu se levantando uma bandeira aí, olha, hoje é um marco aí para a sociedade, as mulheres não poderão mais fazer exames de mamografia a partir de 40 anos, somente a partir de 50 anos. Gente, não tinha nada a ver com isso. E olha, e daí o Léo até falou, né, são os meios de comunicação informando. A sociedade médica. A sociedade médica batendo nisso e alguns influenciadores aí também levantando uma bandeira sem sequer ter lido direito. Isso me deixou muito triste, né? Mas agora eu gostaria até de pegar um gancho no que você falou, Léo, sobre a questão da conscientização das pessoas, né? Essa conscientização, quando eu adquiri um plano de saúde, será que eu estou usando meu plano de saúde de forma consciente? Né? Eu adquiri um seguro, será que é de forma consciente também que eu estou adquirindo o meu seguro? Ou só pensando em algo que eu vou me aproveitar logo? Né? Isso é importante a gente pensar. Porque muitas vezes a gente pensa no individual e não no coletivo, só que esse coletivo acaba refletindo em todos, né? E principalmente na gente, no nosso bolso depois. E a questão do plano de saúde é isso. Eu preciso de um uso consciente e eu preciso me informar corretamente para participar desses debates com respeito aos profissionais que ali estão, porque, afinal de contas, eles ficaram muito tempo, passaram da vida de se debruçando sobre aqueles estudos ali, não tiraram do nada aquilo ali, né? São pessoas que estão há muitos anos, são profissionais que estão trabalhando em cima disso, então é necessário a gente ter respeito com eles e também saber de que forma a gente pode contribuir para a sociedade, né? De que forma que eu posso contribuir para o meu plano de saúde, de repente exigir programa de promoção à saúde, porque afinal de contas fala plano de saúde, e o que está acontecendo é que a gente só está cuidando de doentes. Não estamos tratando da causa da doença, né? A gente está tratando a doença. Porque o plano de saúde ele acaba não tendo tempo para cuidar disso. Né? Então, é necessário que a sociedade desperte, volte seu olhar sobre isso e efetivamente tenha responsabilidade no papel que ela está fazendo ali. O que eu estou adquirindo? E o corretor, ele precisa estar muito junto com a sociedade nisso, ele é super importante nesse processo. Por isso, a nossa preocupação com a obrigatoriedade da venda online sem a figura de um corretor, porque o corretor ele vai direcionar o beneficiário, o consumidor, a adquirir um plano adequado às necessidades daquela pessoa. E aí, já que a Ellen citou isso, da mesma forma que a gente falou durante todo o programa do custo que as seguradoras têm, e eu já falei isso a respeito do auto, e o seguro de vida, o plano de saúde, ele remunera o corretor de uma forma muito mais favorável, por exemplo, quanto ao auto, né? A gente tem uma remuneração expressiva, vamos dizer assim. É complexo dizer isso para vocês, mas vamos lá. Todo o trabalho, toda a dedicação como um médico, um corretor de seguros, ele exige estudo, aprimoramento, capacitação técnica, porque senão talvez o seu corretor seja aquele mesmo senhor lá da década de 60, 70, 80 que anda com uma pastinha e talvez não tenha identificado o que você realmente precise. Então, sim, a gente recebe uma comissão, mas ela também não, se a gente for partilhar pelo quanto a gente recebe, o quanto você vive, ela não é nada expressiva também. Ela, como eu disse esses dias no meu story, né? O cliente pediu para mim zerar minha comissão, eu falei, eu não vivo de sol. Eu não me alimento através de fotossíntese ainda. Então, eu preciso receber uma comissão. Sim. Mas é muito importante você entender, porque isso muda, né? E tirar a pessoa
E olha, eu não estou sendo contra nenhuma empresa que faz um modelo B2B, eu acho que existem produtos em maturidade, tá? Eu acho que no Brasil, quando nós falamos de seguro de vida, planos de saúde, vou citar esses dois que a gente está falando hoje aqui, falta muita maturidade para a nossa população. Fato, mas como assim falta maturidade? Está aqui, ó. As minhas duas convidadas acabaram de trazer o evento para vocês. Se falou um negócio que não era verdade. Ponto. Fake news, mais uma. Por quê? Porque a gente vive, às vezes, numa sociedade que prefere reverberar um assunto que é mentira para causar o clickbait, todo mundo achar, envolver política. Mesma coisa do Pix que a gente viu aí. Beleza, não sei em quem você vota, não me interessa. Mas o que foi falado do Pix não era. A mesma coisa acabou de acontecer aqui. Tá, vai regular. Gente, já sabe de tudo, tá? A gente já é hoje rastreado através do nosso CPF. Seja para cá, seja para lá, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, recado que fica hoje para vocês que nos acompanharam nesse programa, podemos falar? Mutualidade, taxa atuarial, Sandra, vou usar esse termo, pronto. E conscientização. Tenha conscientização. A doutora Ellen ali pincelando o final antes delas se despedirem. Falou sobre isso. Eu já cansei de ouvir de empresa de amigo meu que o funcionário ia pro médico só para pegar atestado. Isso encarece, tá? Porque daí, talvez eu falei uma besteira agora, mas vocês me corrigem se eu estiver errado na hora que vocês forem dar tchau. Talvez seja daí que tenha surgido a tal da coparticipação. Porque começou a ficar caro, todo mundo queria ir no médico lá e tava com a unha da mão quebrada, né? Meninas, vou abrir para vocês se despedirem. Obrigado pelo programa. Acho que a gente falou bastante. Como eu sempre falo, né, Sandra? Tem mais coisas pra gente falar, então o convite e as portas estão sempre abertas para a gente se aprofundar cada vez mais no assunto. Obrigado pela participação, obrigado pelo conhecimento passado. Agradeço vocês. Vou começar agora com a doutora Ellen para ela se despedir. Obrigada, Léo, pela oportunidade. Acho que foi muito bacana. A gente tem muita coisa ainda para conversar, afinal de contas, né? São 25 anos de Agência Nacional de Saúde Suplementar. A lei existe desde 98, mas esse mercado também é anterior a tudo isso, né? Então, agradeço a oportunidade e esperamos aí numa próxima, mais uma conversa dessa. Obrigada. Obrigado. Sandra, obrigado por ter voltado aqui. É sempre um prazer enorme estar aqui com você. Sabe que eu sou sua fã, né? Obrigado. Sabe disso. É muito bom, um bate-papo muito bom. Eu gostaria, assim, que as pessoas... O meu intuito de estar aqui é que elas conseguissem entender que para a gente levantar uma bandeira e falar que isso é ruim, meu plano não cobre, porque estão querendo me cobrar, a gente primeiro precisa saber exatamente o que a gente contratou, de que forma que a gente contratou, se isso é verdadeiro, se não é, para não levantar uma bandeira sem conhecimento, não ir porque o outro está falando, porque o influenciador está falando, não, eu preciso ter a minha opinião e conhecer do que eu estou contratando. Obrigada, Léo. Obrigado você. Duda, obrigado por ter vindo, contado um pouquinho da MAG para nós. Obrigada, Léo. Estou bem contente de estar aqui, o papo foi muito legal, né? Quero deixar meus agradecimentos. Tem muita coisa para falar ainda no seguro de vida e plano de saúde, tem uma extensão gigante, né, de assuntos, né? Mas estou muito contente de estar aqui. Deixo aí o convite para os corretores que ainda não são parceiros da MAG, né, para fazer seu cadastro. A gente trabalha aí com soluções muito personalizadas, né, e a gente está aí realmente para proteger vidas, né, levar essa conscientização e a questão do mutualismo, né. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Léo. E contem com a gente, contem com a MAG e fico à disposição. Pessoal, obrigado para você que nos acompanhou aí durante o episódio 86. Semana que vem teremos o episódio com a Accurate, uma empresa francesa que já atua aqui no Brasil, nosso primeiro programa internacional. Eu vou ter que aprender. Não, graças a Deus o Pedro é brasileiro e vai falar em português comigo, senão eu ia ter que me virar nos 30. A gente volta na próxima quarta-feira às 8h30 e eu agradeço. Fiquem com Deus e uma boa noite. Olá, amigo corretor. Nós desenvolvemos aqui na Santa Rita núcleos de especialização para atender vocês em necessidades de seguros diferentes do dia a dia. Então hoje nós temos aqui dentro o núcleo de benefícios, núcleo de transportes,
núcleo de garantias e núcleo de seguros de RC. Tudo isso buscando uma especialização para que consiga trazer mais facilidade e que você fomente novos negócios. Ficou interessado? Entre em contato conosco.